Bom dia! Hoje eu tô tão feliz. Hoje eu tô muito feliz mesmo, porque ontem foi um dia extraordinário e eu vim hoje trazer para vocês o que Deus falou ao meu coração. A nossa mensagem de hoje está em Provérbios, capítulo 19, versículo 27. Eu vou ler para vocês. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Essa leitura é da palavra na linguagem de hoje. E eu tô com outra biblinha aqui. E eu vou ler na linguagem original, né? Que diz assim: Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Olá, Suzana, seja muito bem-vinda. Quando eu abri a Bíblia, essa mesma Biblinha ontem, antes de dormir, foi justamente nesse versículo. Quando eu li a primeira vez, eu confesso que eu não entendi. E perguntei para Deus, como assim? Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. E eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, Deus está me dando aqui uma cajadada. E me envergonhei, eu fiquei constrangida de Deus. Por quê? Eu tenho uma espécie de prazer pelo conhecimento. Eu sou apaixonada por conhecer, por estudar. E eu sempre fui assim. Quando eu ganhei o meu primeiro computador, eu tinha 15 anos. E eu entrava na internet para estudar coisas diferentes, não coisas que ensinam na escola, mas para estudar sobre os países, para estudar sobre a própria Bíblia, sobre as religiões. Então, eu com 15 anos já estudava sobre a história da Igreja Católica, por exemplo. E nesses últimos anos, eu li mais de 200 livros, por baixo de 200 livros. Então, eu adquiri bastante conhecimento, faço vários cursos, já estou no doutorado, que aprendo muito aqui no doutoramento sobre vida, porque eu tenho uma professora extraordinária que fala muito sobre a vida cotidiana. E quando Deus falou comigo com esse versículo, meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Eu recebi uma apunhalada assim no coração. Eu falei, meu Deus, eu não tenho colocado em prática aquilo que eu tenho estudado, que é simplesmente ouvir a instrução. Porque conhecer sem ouvir a instrução e sem colocar em prática é burrice. Não tem outra palavra. É idiotice. E quem escreveu este livro, o livro de Provérbios, foi Salomão, um grande homem, o homem mais rico que já pisou seus pés no planeta Terra, né, que construiu um império gigantesco no planeta Terra. Se hoje Salomão vivesse nesses tempos, ele seria trilionário. Então, era um homem muito poderoso, mas que ele dedicou a sua vida à sabedoria. Então, quando ele orava, ele pedia sabedoria a Deus. E ele se tornou, de fato, o homem mais sábio da existência. Quando ele escreveu isso, meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento, imagino eu que ele próprio fez uma reflexão sobre tudo que ele estudava, porque ele estudava observando a natureza, como a natureza se comportava. Então, não adianta ter o conhecimento, a instrução, se não colocar em prática, se não observar como colocar em prática. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático sobre atividade física. A atividade física é extremamente necessária e todos nós sabemos o quanto ela é importante para que a gente possa ter longevidade.
Mas nem todo mundo gosta, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele gosta de repouso. Ele gosta de estar em repouso. Então, levantar e fazer atividade física é algo que demanda muita energia. Por isso que o cérebro sabota. Então, se a pessoa não despertar e simplesmente ir, ela não vai fazer. Quando nós sabemos que a atividade física é importante para a nossa vida e não a fazemos, não a praticamos, nós estamos dando as costas para o conhecimento. Tá bem, Suzana? Muito obrigada, viu? Um beijo. Então, se nós sabemos a importância de um exercício físico e não exercitamos e não praticamos, nós estamos dando as costas para o conhecimento. Outro exemplo prático da vida. Nós sabemos que pessoas tóxicas, elas roubam de nós a nossa energia. Então, saber disso não é suficiente. Eu preciso utilizar esse conhecimento para poder trazer para a minha vida e colocar em prática. Então, quem são as pessoas tóxicas? Quem são as pessoas que estão ao meu redor, que não me fazem crescer, que não me fazem evoluir? Saber que essa pessoa é tóxica não é suficiente. Então, é por isso, imagino eu, que Deus, através de Salomão, falou isto: meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Porque Deus, através dos seus filhos, daqueles que ouvem o seu chamado, estão nos instruindo em todo o tempo. Para além deste livro, que há 2000 anos tem sido como um manual para aqueles que se dedicam a estudá-lo. Não simplesmente ir para a igreja e ouvir o que o pastor, o padre está falando, mas chegar em casa e ler e meditar. Porque quando nós fazemos a leitura desta palavra e meditamos e conversamos com Deus, a revelação é extraordinária. Eu tenho tido essa experiência de ler a Bíblia e pedir sabedoria a Deus. Eu tenho recebido mensagens assim transformadoras. Esse mês de dezembro, acredito eu, que eu vivi mais do que o ano de 2021 inteiro. Então, por conta disso, de fazer a leitura da palavra diariamente e colocar em prática. Entretanto, tem coisas na vida que a gente não quer tocar, que a gente não quer transformar, não quer transmutar, que a gente sabe o que precisa fazer, mas dá as costas ao conhecimento. E aí, quando eu abri a Bíblia e eu fiquei constrangida, né, por Deus ter falado comigo, porque eu passei ontem o dia inteiro estudando, participei de um evento online o dia inteiro. Eu só fiz 2 refeições, porque a última, inclusive, eu fiz a refeição 2 da manhã. Eu fiquei o dia inteiro estudando ontem, chorei bastante, foi uma imersão mesmo. E aprendi muito, anotei várias coisas. E no final de tudo, eu ainda fiz exercício físico às 3 da manhã. Falei, realmente eu tô focada, viu? Para fazer atividade física às 3 da manhã. E parei, peguei a Bíblia no final de tudo, depois de tomar banho e descansar. Peguei a Bíblia para ler e Deus toca justamente nesse versículo: cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras de conhecimento, do conhecimento. Fiquei misericórdia, estou fazendo alguma coisa errada. E é exatamente virar as costas para a instrução, virar as costas para o conhecimento. Não adianta estudar, não adianta ler livros, não adianta fazer cursos, se você não coloca em prática. É como um livro fechado. Um livro fechado, sem que ele seja aberto, é simplesmente um objeto. Quando você abre o livro, você tem o conhecimento. E se você faz a leitura e pratica, você tem o poder. E tem áreas na nossa vida que a gente não quer tocar, que a gente não quer trazer luz. E tem um versículo muito conhecido e falado que eu gosto bastante, que diz: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E tem outra passagem que diz que Jesus falou, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, conhecer é o início, praticar é o processo, é o trajeto. E o processo, o trajeto, o percurso é extremamente necessário para que a gente tenha um final de absoluto sucesso. E quando eu digo sucesso, eu não estou falando na palavra que já decaiu no pensamento hegemônico, mas sim da prosperidade que advém do alto. Então, ter a prosperidade em todas as áreas da nossa vida é necessário que nós não deixemos o conhecimento e a instrução de lado, porque nós estamos numa geração em que o conhecimento está é a geração que mais tem acesso ao conhecimento, mas também é a geração que mais tem dado as costas à instrução, como se a instrução fosse algo dispensável, como se a instrução fosse algo dispensável, mas a instrução é aquilo que nos mostra o caminho a ser percorrido. E se o caminho é percorrido dando as costas ao conhecimento, à instrução, nós não temos luz. E sem luz não tem como enxergar. Para que a gente possa saber onde pisar os nossos pés, quais decisões tomar, quais escolhas fazer, é necessário colocar luz. E a luz, ela vem através do conhecimento. Então, o conhecimento, a sabedoria, foi a chave que Salomão encontrou para poder ter absoluto sucesso na sua vida. Entretanto, por questões que ele não quis trazer luz, por exemplo, na sua área emocional, ele não quis ou simplesmente não conseguiu trazer luz, haja visto que ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. Por algum motivo, ele teve um embaraço nessa área. E alguns até cogitam que ele perdeu a salvação ou simplesmente se perdeu em vida por conta disso. E certamente, como rei, ele deixou a sua história para que a gente possa refletir. Então, qual área da nossa vida tem nos impedido de evoluir? Qual área da nossa vida tem impedido de nós irmos ao próximo nível? Ao próximo nível como pessoa e, sobretudo, como servo de Deus, como filhos de Deus. Então, tem áreas na nossa vida que precisam de luz. E a luz, ela vem através do conhecimento. Então, não podemos virar as costas para o conhecimento. O conhecimento, a sabedoria, é a luz que tira todas as trevas. As trevas, ela pode ter diversos significados. Então, uma pessoa ela pode ser muito sábia no conhecimento terreno. Entretanto, a escuridão permeia sobre a sua vida em relação ao conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento do alto. Eu imagino que nessa geração, as pessoas que têm batido a mão no peito, né, por terem poder, por terem network, por terem dinheiro, elas não sabem a diferença e a linha tênue entre ter a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Porque tudo isso vai passar, que está escrito que não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, tudo isso vai ser destruído. E o conhecimento do alto, a sabedoria do alto, é a única coisa que vai permanecer. Porque a sabedoria, o conhecimento, a luz, a verdade, se chama Jesus Cristo. E ele virá com o seu poder transformar o planeta Terra. E aquelas pessoas que se baseiam em si próprias, em seus próprios conhecimentos, no conhecimento terreno, elas vão ser destruídas. Elas serão destruídas. Aquelas pessoas que têm colocado verdadeiramente a sua vida à disposição do reino,
à disposição do reino dos céus. Elas terão seu galardão. É algo que está escrito, que já foi dito há mais de 2000 anos. E tudo que está escrito tem se cumprido. Nós estamos na última hora. Estamos na última hora não, no último segundo. Não há mais tempo de ficar calado. Não há mais tempo de se prender em seus próprios conhecimentos, naquilo que você tem se baseado, que tem baseado, colocado a base na vida terrena. Que a vida terrena vai passar. É importante? Claro que é. Não faz sentido dizer que não. Mas o reino dos céus precisa estar em primeiro lugar. Porque como está escrito, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Também está escrito que onde estiver o seu coração, né, ali está o seu tesouro. Então, o seu coração está fundado em quê? Está fundado neste mundo? Está fundado nas coisas deste mundo que passarão? Ou está fundado naquele lugar que a traça não pode corroer, que a traça não pode comer e nem o ferrugem corroer? Então, é muito simples, a compreensão é muito simples. Jesus falou através de códigos, entretanto, quando a gente faz uma leitura ligado no trono da graça, a gente consegue entender e aplicar para as nossas vidas. Como esse versículo que eu fiz aqui a leitura nesse início, né? Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. É um versículo tão pequenininho, um verso, né? Tão pequenininho, com uma mensagem tão profunda, porque dá mesmo para aplicar em várias áreas da nossa vida, né? Em várias áreas da nossa vida. Porque nós estamos buscando conhecimento em todo o tempo. Estamos lendo livros, assistindo a vídeos, mas se nós não seguirmos as instruções, você pode ler a Bíblia todos os dias, mas se você não seguir as instruções, você está virando as costas, ou seja, você está perdendo tempo, você está perdendo vida. Então, se você está num relacionamento tóxico, você sabe que precisa abrir mão desse relacionamento tóxico e não abre mão, você está perdendo tempo, você está perdendo vida, perdendo a oportunidade de viver a sua vida na plenitude e ainda de conhecer alguém que realmente possa valorizar você, alguém que possa te tratar como você merece, que é como uma princesa, porque é isso que você é. Eu não estou dizendo uma princesa da Disney, eu estou dizendo a princesa, filha do Rei da Glória, filha do Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhas do Rei, né? Quando Deus lá no princípio prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que dentre as suas descendências sairão príncipes e princesas, com certeza Deus, ele estava lembrando de nós, porque nós somos princesas e príncipes, filhos e herdeiros do Deus de Israel, do Deus de Israel. Então nós precisamos aceitar a nossa posição, o nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. O nosso lugar, o lugar que Deus nos colocou, porque foi Ele que nos fez. Um beijo para vocês, Sandra. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos colocou como imagem e semelhança dele. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, nós precisamos tapar os ouvidos para o que as pessoas dizem, para, às vezes, as pessoas que a gente mais ama, e ouvir a voz de Deus. Foi o que eu fiz. Eu precisei sair do meu país, da minha casa, da minha cidade, do meu estado, que eu tanto amo, para viver sozinha em outro país, em outro continente, para conseguir ouvir a voz de Deus, para conseguir
ouvir e aceitar a voz de Deus. Era necessário isso? Não. Eu poderia ter ouvido a voz de Deus onde eu estava. Mas eram tantas vozes ao mesmo tempo. Faça isso, viva isso, faça aquilo, não vá por aí. Que eu disse, chega, chega. Meu nome é Fui. Meu nome é Fui. E eu vim pra cá, pra esse lugar, pra uma cidade que eu nunca havia pisado os pés. Eu já conhecia Portugal, mas não conhecia Aveiro. Ficar sozinha para finalmente conseguir ouvir a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Eu não sei se essa é a sua situação, se você anseia sair do lugar que você está, mas se o seu coração diz para você sair, saia. Porque quando Deus falou o coração de Abraão, bradou no coração de Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não falou a Abraão que terra era essa. Abraão teve que pegar suas coisinhas, arrumar suas coisinhas e partir para o caminho que ele não conhecia. Nós precisamos ter fé. Fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque a palavra diz que Deus, ele não muda. Ele não muda em absolutamente nada. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E desde a fundação, antes da fundação do mundo, ele já havia preparado esse plano que está muito, mas muito perto de se concretizar. Jesus está voltando. Eu ouço essa frase desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, eu ficava, mãe, quem é Jesus? O pastor falava assim, Jesus morreu na cruz, padeceu por você, entregou a vida. Eu imaginava Jesus, vocês vão rir, mas eu imaginava Jesus debaixo da mesa, assim, bem, eu via nitidamente como se Jesus ficava, eu tô com dó desse Jesus. Depois, né, com o passar do tempo, a minha curiosidade aguçou e eu fui conhecer, através da palavra, quem é este homem. Mas eu ouvi muito, Jesus está voltando. Eu lembro que o microfone do pastor era dourado ainda. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça. E eu fiquei questionando, quem é Jesus? Acho eu que de lá de cima ele ouviu. Eu tinha 6 anos de idade na época. Eu questionando quem é Jesus, e ele falou ao meu coração. Posteriormente, eu não sou aquele homem que está debaixo da mesa, todo machucado. Hoje, eu sou o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, Cordeiro de Deus. O Todo-Poderoso que virá. Não como aquele coitadinho que entrou na cidade montado num jeguinho, mas no seu cavalo branco. É esse Deus, é esse Jesus Cristo, é esse Pai que nós precisamos mentalizar diariamente. Não simplesmente aquele que morreu na cruz, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que está assentado à direita de Deus, comandando tudo isso aqui. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ai daquele que pensar que Jesus perdeu o controle. O controle está nas mãos dele. O controle está nas mãos de Jesus Cristo. O planeta Terra é dele. O planeta Terra é dele. Quem manda é ele. O planeta é como poeira de seus pés. Nós não conseguimos dimensionar absolutamente 1% de quem é Jesus. É tão extraordinário que parece que o nosso coração vai explodir, que nós não vamos suportar esse amor que nos constrange,
Deus, Ele tem agido tanto na minha vida que eu não tenho outra palavra para descrever. É constrangimento. Deus, o teu amor me constrange. Eu sempre falo isso. Deus, o teu amor me constrange. Mas não é para constranger. Não é para constranger. Porque nós somos parte dele. Fazemos parte do seu corpo. Somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Somos filhos, somos filhas, somos herdeiros. E Ele fez e planejou tudo para o nosso bem. Porque, como Ele mesmo diz, que os melhores planos Ele tem para nós. Os melhores pensamentos Ele tem para nós. Muitas vezes nos disseram que não somos merecedoras, que não somos merecedores, mas nos enganaram. Nos enganaram. Jesus morreu por nós. Ele disse: está consumado. Está consumado. Ou você acha que Deus entregou o seu Filho único para morrer na cruz à toa? Não foi para que você tivesse uma vida medíocre. Não foi para que tivéssemos uma vida medíocre. Foi para que nós reinássemos. Reinar. Assim como Ele. Jesus não morreu naquela cruz à toa. Ele não padeceu à toa. Ele não sofreu à toa. Tudo o que aconteceu foi premeditado. Quando foram dizer que ele seria crucificado, nós vamos crucificar você, Jesus. Jesus falou: vocês? Quem são vocês? Eu que estou me crucificando. Aquele povo achando que estava matando Jesus. Ele se entregou como um cordeiro puro. Porque ele sabia que 2000 anos depois, eu e você estaríamos aqui agora, contando com a misericórdia dele, que se renova a cada manhã. Contando com a sabedoria que vem do alto, com o discernimento que vem do alto, com a benignidade que vem do alto, com a paciência, com a perseverança que vem do alto. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu sei que são muitas perseguições. Muita gente não acredita em nós. Inclusive, eu já passei muito por essa fase que hoje, quando uma pessoa diz que eu não sou capaz, nem faz cosquinha mais. Eu já fui tão humilhada na vida, tão humilhada. Já ouvi que eu não seria nada, que eu não ia dar pro que preste, que eu ia dar muito trabalho à minha mãe. Que eu era burra, que eu não raciocinava, que eu não era nada, que eu não era ninguém. Que hoje, quando uma pessoa manda uma mensagem pra mim e fala assim: você não é capaz, manda um áudio, como eu recebi semana passada. Eu dei risada. Quando alguém diz que eu não sou capaz hoje, eu dou risada. Porque eu já fui tão humilhada, tão pisada, que isso pra mim é fichinha. Pode perseguir, eu nem sinto nada, não sinto nada. Quando uma pessoa me persegue, eu não sinto nada. Eu sinto dó da pessoa, porque ela vai ter que ver o que Deus tem feito na minha vida. E vai dizer: poxa vida, não era pra eu ter falado aquilo, essa menina é extraordinária. E eu sou, pela misericórdia dele, porque ele me escolheu, assim como escolheu você. Não porque eu sou especial, bonitinha, não, ele escolheu todos nós. Somos escolhidos. Deus, ele tem nos chamado para um propósito nessa última geração, a geração eleita. Todos nós que estamos aqui na Terra nesse exato momento temos um propósito a cumprir. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Tá na hora de descobrir. Se você sabe, tá na hora de ter coragem para cumprir. Tá na hora de ter coragem para cumprir,
porque não temos mais tempo. O tempo urge. Escute isso. Minha filha, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Provérbios 19, 27. Não dê as costas ao conhecimento. Ouça a instrução e receba o que Deus tem preparado para você antes da fundação do mundo. Que você esteja bem.